está perguntando se é um número. Repete comigo, Miguel. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É o Pentateuco. Gênesis, Penta vem de 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A primeira matéria da aula já foi dada. Tem uma musiquinha, você sabe cantar ela, Matheus? Eu sei. Sabe? Então, vem aqui na frente. Mas você quer cantar e não vem? Vem aqui. Vem aqui. Eu não sei mais. Sabe? Não sei. É a musiquinha do Diante do Trono que fala dos livros da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. É você. A musiquinha do Diante do Trono canta com ela de Gênesis e Apocalipse. Só sei do Novo Testamento. Aí, vamos. Texto Levítico, Números, Deuteronômio, Levítico, Samuel, Excelência, Crônicas, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros, então, do Velho Testamento que Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, João. Apocalipse de João. Aí, ó, isso aí, gente. Põe a musiquinha aí. Eu não sei cantar essa musiquinha, né? Mas ela é do Diante do Trono. Vamos lá. Números capítulo 13, verso 25. Eles então retornaram Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perto de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devotos que nela vivem, todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a ele. Capítulo 14. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Amém? Só até aí. Coloca, Miguel, o tema, por gentileza. O tema da mensagem é: o que tem limitado você? Baseado na história de Israel, que essa história, esse som nosso está... ouve aí na frente, aqui no miúdo, que eu não me ouço. O povo de Israel, nós sabemos essa história de cor e salteado.
mas nós percebemos que várias vezes que se ouve essa história, várias vezes ela fala conosco de uma forma diferente. Eu mesmo já preguei essa história diversas vezes, mas todas as vezes Deus fala de uma forma diferente. O escritor disse que a Bíblia é o livro mais atual e ela é mais atual do que o jornal que sairá amanhã. O povo de Israel aqui, ele enfrenta o maior marco da sua jornada. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Amém? Eu creio que nós estamos prestes em várias áreas da nossa vida a entrar na terra prometida, porque Deus tem falado que vai alargar as nossas fronteiras. Depois de 430 anos que eles estiveram escravos e mais um ano de caminhada pelo deserto, agora nesta passagem Deus os posiciona para conquistar Canaã. Eu me lembro de uma imagem que eu vi, acho que no Facebook, há muitos anos atrás. Era dois mineradores, um por cima, por sobre o outro, cavando um túnel, e um para perto de um veio de diamante, o outro insiste e acha o veio do diamante. Essa história baseia-se muito nisso, porque aqui eles estão posicionados para a conquista, e quem estava ao redor deles e com eles era o Deus Todo-Poderoso, que era o Senhor. Aqui era o tempo do cumprimento da promessa que havia sido feita a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entenda o seguinte: anos se passaram e a promessa de Deus havia chegado o momento dela se cumprir. Entenda o seguinte, que Deus, Ele não é homem para mentir. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus, céus e terra vão passar, mas ela vai se cumprir. Então entenda o seguinte: aos seus olhos pode estar demorando, mas há de chegar o tempo que Deus vai posicionar tanto a mim e a você para conquistar aquilo que outrora Ele prometeu. Então a gente olha que Moisés aqui, o povo está posicionado para tomar posse da terra prometida. Só que Moisés envia os 12 homens para espiar a terra, e eles voltam com um misto de boas notícias e más notícias. As boas notícias eram: os frutos são grandes, os frutos são enormes, a terra é boa, a terra mana leite e mel. Mas eu sempre gosto de enfatizar a vírgula que tem. Depois de uma vírgula vem um mais. Mas é uma terra que devora gigantes. Então eles se deixam dominar pelo medo, se deixam dominar pela incredulidade, e somente duas pessoas, que nós sabemos que é Josué e Caleb, permaneceram confiantes do Senhor. E o resultado foi que uma geração inteira perde a chance de entrar na terra prometida por causa das barreiras internas que eles mesmos criaram. Porque muitas vezes o maior impedimento que nos impede de alcançar alguma coisa não são limitações externas, são as limitações do nosso próprio coração. Porque nós pensamos que as promessas de Deus, obviamente, elas dependem do poder do Senhor, mas temos que nós entender que Deus tem todo o poder para cumprir o que Ele prometeu, mas há promessas na nossa vida que dependem da nossa disposição de crer e de obedecer. A promessa já foi dada, mas para alcançar a promessa, o Senhor depende da disposição, tanto minha quanto sua, de crer e de obedecer. Então a gente olha, o que nos impede de viver o que Deus preparou para nós, são as barreiras internas que nós criamos. Não é o diabo, não é o mundo, mas as barreiras internas que estão arraigadas e aprofundadas dentro do nosso coração. Foi assim com essa geração que sai do Egito. Eles estavam tão apegados, tão agarrados às práticas antigas que eles vivenciaram por gerações, que quando Deus se dispôs a oferecer o novo para eles, eles não conseguiram se desvencilhar das coisas velhas. Então eles não entram por causa da incredulidade e da dureza do coração. A promessa estava diante deles, mas o coração deles se fecharam, e isso se fechou, e isso impediu que eles vivessem a realidade da promessa do Senhor. Então é sobre isso que essa palavra fala. Nós vamos analisar, estudar algumas coisas aqui que tem nos impedido de conquistar. Nós estamos posicionados de frente a
promessa, mas algumas coisas, algumas delas são perceptíveis, outras são imperceptíveis. Algumas nós sabemos e outras nós nem sequer sabemos que elas estão nos atrapalhando. E essa mensagem tem como propósito mostrar o que está impedindo você de entrar na terra prometida que Deus tem para você. A primeira coisa que está nos impedindo é o medo que paralisa. O texto ali diz: eles disseram, mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas, elas são muito grandes. E a gente entende o seguinte: o medo, ele amplia os nossos obstáculos. O medo, ele não inventa uma realidade. O medo, ele exagera as proporções da realidade. Então eu sempre digo a respeito, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase que ficou gravada no meu coração, mas é sobre ansiedade, mas se encaixa aqui. Ele diz que a ansiedade faz a casa de cupim se transformar em uma montanha. Assim é o medo. O medo, ele não inventa a realidade, ele exagera as proporções, porque o medo faz o desafio ficar maior do que realmente ele é. O medo, ele tem um propósito de distorcer a nossa visão. Ele exagera o problema e ele minimiza o poder de Deus. Esse povo estava com Deus Todo-Poderoso, mas o que aconteceu? Eles estavam com medo. E tem muita gente que está com medo. E eu digo que o medo é algo terrível. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo, mas o medo traz consigo o tormento. Tem gente que está atormentada por causa do medo. É tanto medo, medo do amanhã, medo de morrer, medo de ficar sozinho, medo de casar, medo de entrar numa oportunidade nova, medo de ter alguma mudança. Nós somos muitas vezes guiados pelo medo. Quem aqui tem medo de alguma coisa, levanta a mão. Todo mundo tem algum medo, não é? Então a gente olha que o medo, ele é capaz de transformar oportunidades em ameaça. Aqui era uma oportunidade deles alcançarem a vitória. E quantos ministérios não foram iniciados porque as pessoas disseram: eu não estou pronto? Quantas oportunidades, quantas portas foram desperdiçadas porque a insegurança falou mais alto? Quantas vezes nós perdemos a oportunidade porque nós ficamos inseguros e fomos dominados pelo medo? Então, coragem não é ausência de medo. Coragem é você decidir avançar apesar do medo. Então, coragem é você estar com medo, mas você avança apesar do medo. Tem um general norte-americano da guerra lá de 1800 e tarará, não lembro o nome, só lembro aqui uma vez eu preguei sobre isso. Ele diz que o covarde é aquele que pensa com as pernas. Covarde, ele pensa com as pernas. Diante do perigo, ao invés de enfrentar o perigo, ele corre, ele se esconde, ele foge do perigo. Então nós temos que entender que o medo, ele vai ser dissolvido quando nós focarmos em Deus e não no obstáculo. Esse povo aqui olha e diz: olha, é uma terra boa, um cacho de uva 2 homens carregam, mas o povo que lá vive é poderoso. E eles disseram: as cidades são fortificadas, as cidades são muito grandes. Então o medo, ele amplia os obstáculos. Quem sabe você está aumentando algo que Deus não disse para você aumentar. Quem sabe você está dizendo assim: isso é muito grande, e Deus não disse nada ao nosso respeito sobre determinada situação. A ansiedade, ela tem esse propósito, ela aumenta coisas que não tem nada a ver. Então a gente percebe que outra coisa, que esse verso 29, ali está 132, está errado, é Números 13. O medo desvia o foco de Deus, porque o texto aqui, quando os espias chegam com o relato, sabe o que eles disseram? Os espias citaram os povos que lá estavam morando naquela região. Eles citam os amalequitas, eles falam dos hititas, eles falam dos jebuseus, eles falam dos amorreus. A única pessoa que eles deveriam falar, eles não falaram. Eles mencionam todos esses povos, mas em nenhum momento sequer eles mencionaram o Deus que prometeu a vitória.
Então a gente entende que o foco estava nos inimigos e não na presença de Deus. Às vezes o nosso foco está no problema e não na promessa que o Senhor nos entregou. O medo nos faz esquecer de que o Senhor é conosco. Eles olham para os gigantes, eles olham para os amalequitas, para os jebuseus, eles olham para todos os povos que moravam naquelas regiões. Eles só esqueceram de citar o nome do Deus Todo-Poderoso que estava guiando e que havia mandado eles conquistar aquela terra. Então, porque eles estavam com medo, eles valorizam mais a força do inimigo do que o poder de Deus. Valorizam mais a força do inimigo. Eu já preguei em várias igrejas e parece que tem igreja que o povo gosta de falar mais do diabo e dar mais honra para o diabo do que para Deus. Dá o microfone para dar testemunho, ao invés de testemunho é testemunho. Pega e fala assim: ah, o diabo se levantou, ah, o diabo quer me matar, ah, o diabo isso, ah, o diabo aquilo, ah, o diabo está furioso comigo. E Deus onde fica nisso tudo? Então nós precisamos entender que o foco estava nos inimigos e não em Deus. Às vezes você está focando nos inimigos e não na promessa que o Senhor está dando, porque o medo paralisa. Quem tem medo fica paralisado, não tem coragem para avançar, não tem coragem para conquistar, não tem coragem para tomar atitudes novas, decisões novas, para alcançar coisas novas. Amém? Outra coisa, a incredulidade tem limitado muitas pessoas, porque o tema é: o que tem limitado você? A incredulidade, ela anula a promessa. Por que ela anula a promessa? Israel já havia testemunhado vários e vários milagres. Eles viram pão cair do céu, eles viram o mar se abrir, eles viram as pragas do Egito, eles viram água sair da rocha, eles viram fogo cair do céu, eles viram a nuvem os acompanhando, a roupa não rasgava, os pés não inchavam. Eles viram, não é verdade? Viram grandes e grandes milagres que, se nós hoje presenciássemos, nós ficaríamos assustados, ficaríamos admirados. Mas apesar de todos esses milagres que eles testemunharam, mesmo assim eles disseram: não poderemos, não podemos. Por quê? Eles incredulizaram. Incredulidade não é duvidar de Deus, é dar mais crédito ao que se vê do que o que Deus fala. Isso é incredulidade. Então, milagres passados não sustentam a fé se não houver confiança contínua na palavra. Eles viram milagres, mas eles não tinham confiança contínua na palavra. Olha, milagre do passado não te dá força para você vencer hoje não. Tem que ler Bíblia todo dia. Eu digo isso por mim mesmo. Eu pregava de um jeito no passado, hoje eu prego de outro jeito. Porque Tomé, ele só creu em Jesus quando ele toca. E Jesus diz: bem-aventurados foram os que não viram e creram. Só que Tomé creu em Jesus tarde demais. Ele andou com Jesus por 3 anos. E 3 anos perdidos, porque ele poderia ter vivido dias de alegria antecipada, mas ele só viu e creu, só creu quando ele toca. E quem sabe você está dizendo: quando o Senhor fizer eu dou glória. Isso não é fé. Fé é você dar glória sem ver, sem sentir, porque o justo vive de fé. Ele não vê, não sente, não toca, mas ele dá glória ao Senhor nosso Deus. Então nós temos que parar de ficar pedindo: Deus, faz um sinal. Não, Deus não vai ficar fazendo sinal. Nós temos que crer. Creia e você verá a glória de Deus. Foi o que Jesus disse para Marta e Maria. Elas incrédulas, e Jesus chega: e aí, Senhor? O Senhor demorou. Eu já não tinha dito para vocês lá atrás que se vocês crescem, vocês veriam a glória? Então, quem sabe nós estamos incredulizando. A incredulidade vai anular a promessa. Olha o texto: vemos, pois, que não puderam entrar por causa de quê? Da incredulidade. Hebreus 3,
19. Eles não entram porque eles incredulizam, porque a incredulidade é uma prisão, ela adia o cumprimento da promessa. Então, não incredulize, não duvide do Senhor, porque Deus espera que você dê o passo de fé. Não espere segurança para obedecer. Obedeça, que Deus vai te dar o caminho. Você já ouviu a expressão, dá o passo de fé que o mar abre, dá o passo de fé que a porta abre? É assim que funcionam as coisas com o Senhor nosso Deus. Então, se você está incrédulo, isso é algo que tem impedido, que tem limitado você de alcançar aquilo que o Senhor está planejando e já liberou para você, mas ainda às vezes nós estamos esperando tocar, acontecer. Não, creia antes de acontecer. Amém? Outra coisa que nos impede, que limita, é o complexo de inferioridade. Procurei no Google o que é complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade é um estado emocional e psicológico em que a pessoa se sente menos capaz, menos valiosa ou inferior em relação aos outros de forma constante e exagerada, mesmo quando não há razões para isso. A pessoa se sente menos valiosa, se sente menos capaz, se sente inferior em relação às outras pessoas, e isso é constante e de forma exagerada, mesmo que não haja razões para isso. Israel no deserto. O texto diz: também vimos ali gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. O que isso está dizendo? Que eles tinham uma visão distorcida de si mesmo. Eles se comparam a si mesmo a gafanhoto. Eles tinham um complexo de inferioridade. Eles se sentiam incapazes antes mesmo de tentar. Você já ouviu a expressão "não, você já tem"? O que você tem que fazer? Vai atrás do sim. O não você já tem. O atestado de derrota já está com nós. Tem que buscar a vitória. Isso demanda suor, demanda lágrima, demanda tempo, demanda oração, demanda jejum, demanda perseverança, busca constante. Porque o texto diz que eles se viam incapazes antes mesmo de tentar. Eles chegam, olham, e eles tiveram uma visão distorcida de si mesmo. Vou dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Vou falar 3 nomes. Aqui. Domingo que vem, domingo que vem, domingo que vem. Entendeu, né? Domingo que vem, domingo que vem, domingo que vem. Você vai ter 15 minutos para pregar aqui. Vou citar seu nome. Viu? Viu? Você já ficou agoniado? Seu coração já está assim, ó, palpitando. Tá ou não tá? Fala assim: Deus, não chama meu nome, não chama meu nome, não é? Só que quando Deus chama, queridos, não tem como você correr. Eu já falei para vocês que quando Deus me chamou para pregar, eu estava numa vigília, era uma vigília organizada pelos jovens da igreja, e foi feito um sorteio. Quem fosse sorteado ia ter 15 minutos para pregar. Tinha mais de 100 pessoas. Adivinha quem foi sorteado? Eu. Não sei por qual problema, porque cargas d'água lá tiveram problema, acrescentaram mais algumas pessoas. Na minha cabeça eu levantei a mão para o céu e disse: graças a Deus, estou livre. Fez o sorteio de novo. Adivinha que nome saiu? O meu nome. Então, não tem como correr.
O que acontece com o povo de Deus? Tem uma visão distorcida de si mesmo, se sente incapaz, se sente menos, não é? Se sente inferior em relação às outras pessoas, de forma constante e exagerada. E esse diagnóstico não era um diagnóstico de Deus, era uma percepção deles. Deus em momento algum falou para Israel que eles eram menor do que os outros povos. Deus em momento algum falou que Israel era como gafanhoto diante de outros povos. Só que o povo de Israel se enxerga como gafanhoto diante de gigantes. Então isso revela que antes de enfrentar o inimigo, eles já tinham se diminuído. Eles já tinham se diminuído interiormente. Então a visão que eu e você temos de nós mesmos influencia diretamente as nossas ações, as nossas decisões. Se você pensar como pobre, vai ser pobre. Pastor, então eu vou pensar como rico, você é rico. Não estou dizendo isso. A Bíblia diz em Provérbios, assim como você pensou, assim você vai ser. Então por que os coaching aí estão ganhando dinheiro? Milhões. Porque eles fazem isso com o povo. E o povo acredita, uns têm vitória, outros obviamente não. Então, quando nos enxergamos como incapazes, nós passamos a agir como incapazes. Muitos vivem limitados não pelo que Deus pensa deles, mas pelo que eles pensam de si mesmos. Não é que Deus pensa sobre nós, é que nós pensamos de nós mesmos. Jeremias 29:11 diz assim: pensamentos de paz e não de mal eu tenho ao vosso respeito. Quem está dizendo isso? Deus. Ele está dizendo: eu tenho pensamentos de paz e não de mal ao vosso respeito. Mas quando a gente para pensar de nós mesmos, nós temos esse complexo de achar que nós somos menos do que o outro, somos incapazes do que o outro. Então a mudança começa quando eu e você paramos de olhar para as nossas limitações e passamos a olhar para o Deus que nos capacita. Se você parar de olhar para a sua limitação, para esses complexos que foram sendo arraizados dentro do nosso coração com o passar dos anos, e passarmos a olhar para o Senhor, nós vamos vencer. Aquele que lá atrás recebeu a oportunidade e não queria para pregar, você acha que eu dei conta de pregar nesse dia? Não, eu peguei o microfone, não sabia nem o que falar, o que fazer, peguei e devolvi. E falei: não quero isso mais para mim não. 15 minutos, hoje 15 minutos, só introduzido. E olha lá, 15 minutos para mim é a conversinha básica. No mínimo tem que ser meia hora. Para a hora que eu vou pregar em alguns lugares, fala assim: quantos minutos você tem? 15? Eu falo: vamos embora, 15 minutos não vai falar nem Pai Senhor. Então, queridos, o complexo de inferioridade anula a fé. Eles se veem pequenos, eles se sentem pequenos. A fé foi substituída pelo medo, pela dúvida, e eles não conseguem avançar porque a fé deles ficou paralisada. Porque esse complexo de inferioridade fez o inimigo parecer maior do que ele era. Eles se comparam com um gafanhoto. Eles dão uma força para o inimigo que o inimigo não tem. A força estava com eles. O Deus Todo-Poderoso estava com eles. Mas eles olham para o inimigo e dizem: o inimigo é mais forte do que nós. Nós só somos gafanhotos, somos insetos. É a síndrome do gafanhoto. Então não deixe que os desafios definam a sua identidade e façam você esquecer o tamanho do seu Deus. Porque entenda, muitos ficam travados porque acreditam mais em rótulos negativos que colocam sobre si mesmo, ou que colocaram sobre si mesmo, do que as promessas. E por isso ficam travados, acreditam mais no rótulo. É aquele momento lá na infância, que às vezes o pai, a mãe, o amigo, o tio, a avó, o vizinho, alguém falou, você não vai dar em nada, você não vai alcançar nada.
E a gente acha que isso não fica na mente. Fica. É por isso que a gente tem que ter cuidado de ensinar esses meninos pequenos aí, ó, no que fala. Né, Xará? Chama o Hélio também. Né, Hélio? Por isso que você é bonito igual eu, não é? É por isso que a gente tem que ter cuidado ao ensinar as crianças o que falar. Vou te dar um exemplo aqui. Como que era, Jesus? Era... tinha um nome que muita gente fala. Isso. Quem já falou para o filho, ou para a filha, ou para algum menino pequeno, esse menino é danado? Já, não já? Pega o celular e olha o significado de danado no dicionário. Rapidinho. Palavra que descreve um indivíduo condenado ou rejeitado. Tá aqui, deixa eu ler aqui. O termo danado significa zangado, amaldiçoado. Tem a parte que fala esperto ou extraordinário, dependendo do contexto, pode ter diferentes acepções. A palavra danado tem origem no latim damnatus, palavra que descreve um indivíduo condenado ou rejeitado. As acepções negativas atribuídas ao termo são de ira ou fúria ou desespero. O indivíduo pode estar danado porque algo não saiu como desejado, demonstrando seu comportamento, atitude de raiva e indignação por alguma situação. Viu? Então cuidado com o que você fala. A boca fala, o coração está cheio. Então, eles colocaram sobre si uma visão distorcida, um complexo de inferioridade, não é? Eles enxergavam a si mesmo como gafanhoto e com isso eles colocaram um rótulo negativo sobre a vida deles. Então cuidado com esse complexo de inferioridade. Você não é menos do que ninguém, ninguém é mais do que você. Diante de Deus não há acepção. Todos são pecadores. Rico, pobre, negro, branco, grande, pequeno, magro, gordo, crente, ateu, católico, espírita. Todos, a Bíblia diz que são pecadores e carecem da glória de Deus. Por isso, você tem que parar de achar que você é menos do que alguém. Ah, fulano tem mais dinheiro do que eu. Graças a Deus por isso. Mas está te faltando calçar o vestido com o cotidiano? Pare de se comparar com a vida dos outros. Pare. Amém? Complexo de inferioridade impede você de caminhar e limita a sua caminhada. Outra coisa que o texto diz, que impede você e limita você, a pressão da opinião alheia. Porque aqui já passa para o capítulo 14. O capítulo 14 diz que levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou no deserto. E adivinha o que aconteceu? Morreu todo mundo no deserto. A pressão da opinião alheia. O que é essa opinião alheia? A opinião alheia pode abalar suas emoções. Porque o texto é claro em dizer que toda a comunidade de Israel chorou em alta voz. Por que eles choraram? Porque o medo que foi transmitido pelos espias, o medo gerou insegurança e gerou um desespero coletivo. Eu já usei um exemplo do avião. Todo mundo sabe que eu tinha medo do avião. Eu tenho. Você quer que eu te prove? Paga que eu volto e filmo. Aí eu provo que eu não tenho medo do avião. Passagem de avião está baratinha, mas ué. Oh Deus, tem misericórdia desse país. A opinião, o que acontece com o avião?
Imagina uma pessoa como eu dentro do avião, com medo, receoso de andar de avião. Senta um do meu lado com mais medo que eu e vira para mim e diz assim: você viu que caiu um avião essa semana? Você viu que está caindo muito avião? Não é? Anda com o murmurador para você ver se você não vai murmurar. Anda com quem fala mal dos outros para você ver se você não vai falar mal dos outros. Anda com quem fica lamentando da vida, você vê se você não vai lamentar da vida. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O medo foi transmitido de forma negativa e gerou insegurança, gerou desespero coletivo. Queridos, 2,5 milhões de pessoas. Olha o que acontece. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Agora você imagina o choro, o pranto, o desespero, a murmuração e a reclamação de 2,5 milhões de pessoas. Ouvia-se de longe. Então entenda o seguinte: a emoção deles foi moldada não pela realidade de Deus, mas pela narrativa humana. É chamado, lá já começou a fake news lá. Então a realidade, a emoção deles foi moldada não pela realidade. A realidade dizia: Deus está com vocês, Deus está com vocês. Mas eles preferiram acreditar no relatório negativo de algumas pessoas. Então a gente precisa discernir quais vozes nós estamos permitindo entrar no nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir, não é? Você ouvindo aqui eu pregar, e eu ouvindo a mim mesmo, está gerando fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, isso gera fé. Mas o medo também vem por ouvir palavras de incredulidade. Se você ficar ouvindo pessoas que não acreditam nas promessas, você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Então a opinião alheia pode incitar murmuração. Eles foram influenciados pelo relatório negativo. E o que aconteceu? Desde a antiguidade, o homem procura um culpado. O povo começa a murmurar, e eles murmuram contra quem? Contra os líderes, contra Moisés e contra Arão. Só que eles se esquecem rapidamente que Moisés e Arão eram os instrumentos escolhidos por Deus para guiá-los. Lá em casa, eu se às vezes perto de alguém mais íntimo, eu sempre costumo brincar: a culpa é sempre minha. Eu fico indignado que às vezes eu não tenho, na maioria das vezes, tenho culpa de nada do problema das pessoas, mas está cheio de problema causado por ela mesma. Aí porque eu não fui visitar ela pelo problema que ela causou, eu sou o culpado. Assume seus B.O., irmão. O homem queixa de seus próprios pecados, não tem nada a ver com isso, não. Tem gente que já saiu da igreja por causa disso. Eu não sou culpado. Então entenda que eles foram influenciados, eles se esquecem de que Deus havia levantado Moisés e Arão. E eu te dou um conselho: não se levante contra uma autoridade escolhida pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, a não ser que ele esteja fora da vontade de Deus, esteja fazendo alguma coisa fora do padrão de Deus. Te dou um exemplo: você vai respeitar um pastor que bebe, prostitui? Você vai respeitar esse pastor? Vai. Você tem que respeitar e ficar do lado dele no erro? Não. Ó, sai vazado, vai embora. Agora, se o pastor segue a vontade de Deus, é um pastor obediente, marido de uma só mulher, segue a verdade de Deus, aí teve-se submissão a esse pastor. Então a maioria da pressão popular culpou os líderes e até o próprio Deus pela situação. Então a opinião alheia gera desejo de voltar atrás. Você viu o degrauzinho? Abala a emoção, incita a murmuração e gera o desejo de voltar. Eles disseram: vamos levantar um novo líder e vamos voltar. Vamos voltar. Só que eles se esquecem que eles iriam voltar para um lugar que Deus tinha tirado eles. Por isso, cuidado com os conselhos que você ouve.
Porque às vezes o conselho que é nos dado pode nos fazer voltar para o lugar de onde Deus nos tirou. Cuidado com os conselhos, porque eles se esqueceram que eles estavam escravos e eles queriam voltar para lá. Então, guarde essa frase: nem todo amigo é um bom conselheiro. Nem todo amigo é um bom conselheiro. E nem todo conselho vem da vontade de Deus. Porque você pode dizer, se a multidão de conselhos você acha sabedoria, mas esse conselho vem de Deus? Esse conselho está dentro do plano de Deus para mim e para você? Então cuidado. Cuidado, é por isso que eu sempre digo: as pessoas, pastor, ora para isso para mim. Eu falo, você vai esperar? Tem que esperar, porque eu não estalo o dedo e Deus fala comigo não, também sou pecador. Hã? É, varinha mágica, né? Pim, pim, sim, sim, salabim. Eis a resposta. Não. Eu sou muito criterioso, muito sério nisso, porque uma palavra mal falada, fora do tempo e fora da vontade de Deus, pode estragar a sua vida pro resto da vida. Pro resto da vida. Se eu disser sim, é não. E se eu disser não e é sim? E se eu disser vai e Deus está dizendo não vai? E se eu disser assina e Deus está dizendo não assina? Quem vai ser o culpado nesse caso? Não há. Então é por isso que eu sempre peço um tempo, espere. Às vezes eu não vou nem responder. Silêncio também é resposta. Se eu não respondia, porque não era resposta. Deus não tem resposta. Não tinha resposta para aquela situação. Então seguir a opinião de quem não crê pode levar você a abandonar o propósito de Deus e fazer você voltar a lugares de onde Ele já te libertou. Nossa vida é um crescimento. Nossa vida é para frente e nunca para trás. Amém? Amém. Para frente, não é para trás não. Tem gente aqui que está andando para trás. Dá sabedoria assim. Tem gente que está andando para trás. Até hoje está andando para trás. Nossa, está rodando em círculo. Você está igual a Israel no deserto. Carregando. Você está carregando, né? Está rodando em círculo. A internet está fácil. Obrigado, irmã. Boa explicação. A internet. Aquele negocinho da internet rodando. Roda, roda, roda. Guarde isso que eu vou te dizer. Se há repetição de problemas e situações, é porque não houve mudança aqui. Por que Israel fica 40 anos no deserto? Porque eles estavam com o Egito no coração. Está repetindo o mesmo problema? Dentro de casa, casamento, com filho, vida profissional, financeiro, o mesmo problema. Só muda mês, ano, lugar, situação. Mas o problema é o mesmo. O que está errado? É Deus que mentiu? Não. Sou eu e é você, que ainda insiste em mudar. Então cuidado com a opinião alheia, porque muitas vezes a gente busca a aprovação das pessoas. O ser humano gosta de aprovação, não gosta? Quem não gosta disso aqui, ó? Todo mundo gosta, não gosta? Não é? Todo mundo gosta de ficar, ó, sendo o centro das atenções voltado, né? E a gente quer agradar as pessoas, e quando a gente quer agradar todo mundo, a gente desagrada ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nem Cristo agradou todo mundo. Pare de tentar querer agradar todo mundo. Pare de tentar querer carregar o mundo nas costas, com medo de dizer não para as pessoas. Nesses últimos anos, de um ano para cá, eu tenho aprendido muito a dizer não. Não estou nem aí porque as pessoas vão pensar, porque eu dizia sim para todo mundo e estava morrendo, só que quando eu precisava do sim das pessoas, ninguém dizia sim para mim.
Ninguém dizia assim para mim. Quando eu estava morrendo, doente, chorando aqui na frente, esperando que o culto acabasse, alguém viesse perguntar: o que está acontecendo, precisa de ajuda? Não, eu vim aqui pedir oração. Virava as costas e ia embora. Hoje eu nem respondo mensagem, eu cortei mesmo. Não respondo, não estou nem aí se vai achar ruim de mim. Digo não vou, não posso, não quero. Por quê? Nós temos que entender que nós não fomos chamados para agradar ao homem, nós somos chamados para agradar a Deus. E fazer a vontade de Deus, você vai desagradar muita gente. Fazer a vontade de Deus, você vai desagradar muita gente. Olha o que Paulo disse em Gálatas 1, 10 e 11. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Nós não vivemos para agradar homens, não. Então, se você está sendo pressionado pela opinião alheia, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quando Deus me chamou, Ele disse: olha, eu vou enviar, Ezequiel capítulo 2, já disse isso. Vou enviar você, no caso eu, a um povo de coração duro e obstinado. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, eles vão saber que o profeta esteve no meio deles. Então entenda o seguinte: nossa missão não é conquistar aplausos, é obedecer a Deus. Você não vai ter aplauso dos homens, não. E se está tendo aplauso dos homens, é porque no Deus não está agradando. Se todo mundo está dizendo: você é bom demais. Uma das coisas que eu sempre por que vocês não me viram? Deus me mudou muito na forma de pregar. Eu já tentei voltar ao que era, mas não dá mais. Irmão, se vocês me vissem pregar antigamente, está aqui minha família, o Denis está ali, né, Denis? Se eu disser alguma coisa aqui, você fala: é mentira, pastor. Tá bom, Denis? Se vocês me vissem pregar antigamente, eu punho a mão na cabeça da pessoa, ela era batizada com o Espírito Santo, era curada, caía no chão, falava em língua, na hora. Mais de 100 pessoas, 200 pessoas assim encontram. Eu começava a pregar sobre libertação, as pessoas começavam a ficar endemoniadas. Era eu começar a pregar. Estou mentindo? Não. Obrigado, Leonis. Então, a nossa missão não é agradar os homens. Se eu e você, e como eu disse, nesses momentos, as pessoas, quando acabava, as pessoas chegavam e vinham para cima de mim: nossa, Deus te usa demais. E eu logo falava assim: glória a Deus. Sede, glória a Deus. Glória a Deus. A glória não é minha. Eu só sou o mensageiro, o instrumento. A glória é de Deus. Então, se a pessoa está recebendo demais aplauso, entenda que popularidade não é sinal de aprovação divina. É popular, esses pastores aí. Irmãos, guarda o que eu estou dizendo. Até câncer cresce. Tem muita gente aí que está crescendo em popularidade diante dos homens, mas Deus nem conhece ele. Cuidado com a pressão alheia, você não foi chamado para agradar as pessoas. Agora, vamos virar a moeda agora. Tem isso aqui, ó. Eu sou casado com a minha esposa, ela é casada comigo. Todas as vezes que eu for fazer alguma coisa que não agrada a ela, eu tenho que procurar de uma forma agradar a ela, e ela a mim. Apesar de que às vezes a gente faz muita coisa, né, velho? Eu faço muita coisa que desagrada a ela. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Como vão andar dois juntos se não tiver acordo? Porque depois você vai pegar essa mensagem e vai falar: o pastor falou que não precisa agradar você, não, vou fazer do jeito que eu quero. Foi isso que eu disse. Você entendeu? Filho,
Seu pai disse não. Você não vai falar para o seu pai, o pastor falou que eu não tenho que te agradar, não. Aí se o seu pai vier aqui, ou sua mãe vier aqui, eu falei assim, eu vou falar assim, pode dar um supapo no pé do ouvido dele ou dela, uma cintada bem dada no lombo, porque não foi isso que eu falei não, porque filho tem que obedecer pai e mãe. Estamos claros? Amém? Você é funcionário do seu patrão? Ontem eu fui na igreja, patrão, e meu pastor disse que eu não tenho que agradar as pessoas, não, vou fazer do jeito que eu quero. Seu patrão está liberado para te mandar embora, por justa causa. Você entendeu? Tá bom, depois você não sair inventando mentira e falar que fui eu que falei. Outra coisa, a Miguel, e a última, a zona de conforto, a famigerada zona de conforto. A zona de conforto, olha o que o texto diz em Deuteronômio capítulo 1, 6. E o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Ficar parado impede que você viva o novo do Senhor. Entenda o seguinte, a vida com Deus é sempre uma novidade de vida. Sempre tem que acontecer alguma coisa nova. É por isso que Deus dá prova. Você já viu que a prova do crente não acaba? Já viu? Não acaba, né? Todo dia um problema novo, todo dia uma luta nova, todo dia uma encrenca nova. Ou a gente cria ela, um problema ou não tem, porque a gente é ruim, é ou não é? Fala o que não deve, faz o que não deve, age como não deve, aí a gente não tem problema. É um problema atrás do outro. Mas o que acontece? A zona de conforto desse povo aqui, e a nossa, ela dá uma falsa sensação de segurança. Porque no deserto, o povo de Israel, eles tinham a provisão, só que eles não tinham a plenitude daquilo que o Senhor tinha para eles. Eles tinham o suficiente, eles tinham pão, eles tinham a comida, mas eles não tinham o melhor do que Deus havia dito e dado para eles, prometido para eles. Eles tinham a água, eles tinham o maná, só que isso eram bênçãos temporárias. A abundância de Deus estava em Canaã à frente, e por isso eles deveriam avançar para conquistar, mas eles estavam com a falsa sensação de segurança. E às vezes nós estamos assim: ah, eu tenho calçar, eu tenho vestir, eu tenho a comida, tá bom. Isaías 1,19 diz: se quiserem me ouvir, come melhor da terra. Então a zona de conforto nos faz ficar preso a um padrão de vida espiritual medíocre. A gente se acostuma com um pouco, e isso muitas vezes nos impede de alcançar o máximo que Deus quer nos dar. Eles estavam acostumados, olha o texto: vocês estão nesse monte há bastante tempo. Deus estava dizendo: ó, está na hora de avançar, está na hora de fazer alguma coisa nova, está na hora de investir em alguma coisa nova. Sabe o que Einstein disse? Você já deve ter ouvido essa frase: fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente é loucura. Loucura. Sabe por que a gente está tendo resultado, o mesmo resultado, como igreja e como pessoa? Porque a gente está fazendo só o básico, só o necessário, só o normal. E eu estou cansado disso, eu quero coisa nova. Qual que é o nome da igreja que você congrega? Ministério? Crescer em Cristo. Nós temos que crescer, e o slogan que está lá é o versículo: crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Tem que crescer em número de pessoas, crescer na vida financeira, crescer na vida profissional, crescer na vida espiritual, crescer no ministério, crescer no casamento, crescer na vida em geral. Nós precisamos crescer, só que a zona de conforto evita o desafio. Para eles conquistarem Canaã, eles tinham que enfrentar inimigos, isso exigia coragem. No deserto, eles não precisavam lutar pelo alimento, pela água, eles tinham. Então entenda, a zona de conforto impede você de caminhar, impede você de conquistar. O maior inimigo de Israel foi a falta de disposição para sair do seguro e avançar. Deus não te chamou para você ficar parado no deserto. Deserto não é lugar de morar.
é lugar de passagem. Você só passa pelo deserto. Morar no deserto, você não pode morar. Então, a fé é uma jornada de movimento e não de estagnação. Seu ministério está estagnado. Sabe por que ele está estagnado? Porque quem tem ministério, ele tem que exercer o ministério. Ele tem que fazer alguma coisa para o reino do Senhor. Ele tem que fazer alguma coisa. E eu fico perguntando, o que você está fazendo para Deus? Na obra, na igreja, na sociedade, na sua casa, na sua família. Está estagnado. Zona de conforto. Está bem. É um estado de insatisfação, mas de comodismo. Eu estou insatisfeito, mas eu não estou fazendo nada para mudar. Que dia que é o dia de dieta? Segunda-feira. Que dia que é o dia de dieta? Amanhã você vai começar a fazer dieta? Você já disse que ia fazer dieta? Já? Suas roupas estão te servindo? Eu vou casar, As minhas eu digo que não. Não sei se você percebeu, mas eu só estou com 2 calças. É essa aqui e mais uma. Porque eu tinha muitas calças, mas depois que eu parei de tomar os remédios da diabetes, eu engordei. Vocês viram a foto que eu postei, eu e o Dudu, esses dias para trás? Estava só a capa do Batman. Hoje, irmão, esses dias eu fui experimentar uma calça jeans e falei, mas o que aconteceu? Boa. Sabe aquele casamento que eu fiz antes de viajar para Porto Seguro? É o mesmo terno que eu fiz o casamento da Isadora e do Mateus. No casamento da Isadora e do Mateus, serviu como uma luva. E eu pensei, vai servir. Só que eu deixei para experimentar um dia antes. Irmãos, já viu pamonha amarrada? Estava assim, não dava nem para mexer. Por que eu estou falando disso? É zona de conforto. E você está numa zona de conforto, tem que sair dela. E para encerrar, se você não sair dela, Deus vai te tirar dela. Por experiência própria, sai por conta própria. Porque o apóstolo Paulo diz, dura coisa é cair nas mãos do Senhor. Se você cair na mão do Senhor, Jonas foi para a boca do peixe. Alguns podem ir para o hospital, alguns podem perder emprego. Alguma coisa vai acontecer para chamar a sua atenção. Então eu te dou um conselho. Sai logo dessa zona de conforto que te impede de conquistar a terra prometida. Concluindo, Israel foi impedido não por gigantes externos, mas internos. Josué e Caleb mostraram que a diferença está na perspectiva. Deus está conosco, não há motivo para temer, é tempo de romper barreiras e viver o que Ele preparou. Com Deus, nenhuma barreira é grande demais para ser vencida. Amém? Estamos claros, entendidos, compreendeu? Agora nós vamos aplicar, porque desafios nós temos que enfrentar. Fique de pé, por gentileza. Nós falamos sobre o medo que nos paralisa, o complexo de inferioridade e a pressão alheia e a zona de conforto. Em alguma dessas tantas coisas que eu falei, certamente Deus falou com você em alguma delas. Ai, Jesus, aleluia. Sara Jane. Deus manda dizer para você que os seus desafios são enormes. E Ele manda dizer para você que a capacidade já está em você. Mas como foi falado hoje, você se autolimita, se autossabota por aquilo que você está pensando sobre si mesmo.
Deus manda dizer para você: não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos pessoais, profissionais. Amém? E Deus manda você aproveitar o tempo que você tem como mãe e como esposa. Aproveite esse tempo, porque o tempo para você no futuro vai ser curto, para você colocar em prática tudo aquilo que você está desejando no seu coração. Então aproveite o tempo com o Eduardo, aproveite o tempo com o seu esposo, aproveite o tempo com a sua casa, porque vai chegar um tempo que você vai ter que sair de manhã e voltar à tarde. Amém? Então não se auto-sabote, é o que Deus manda dizer para você. Vamos orar? Quais são as suas limitações? O que tem te impedido de conquistar aquilo que o Senhor tem para você? Rebeca, 70 vezes 7. Amém? 70 vezes 7. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Pai, eu te louvo, eu te glorifico. Tu és o nosso Deus, a nossa morada, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele, ó Deus, que tem grandes coisas para oferecer ao seu povo e para dar ao seu povo. Muitas vezes nós limitamos o seu poder, a sua promessa fica impedida de conquistar, não porque o Senhor não tem o poder, o Senhor o tem, mas porque nós, ó Deus, às vezes achamos que somos menos do que os outros, nos comparamos com os outros. Nós muitas vezes, Senhor, ficamos com medo, pressionado pelas pessoas, levado pela posição de outras pessoas, e com isso ficamos estagnados na nossa zona de conforto, sendo que o Senhor tem coisas maiores, e eu quero viver essas coisas maiores. Que o Senhor trate o nosso coração, que o Senhor liberte o nosso coração, que o Senhor quebre, Senhor, todo, ó Deus, estigma ou paradigma que nós colocamos sobre nós mesmos, porque, ó Deus, esse, ó Deus, relatório não foi digno de pessoas que confiam no Senhor. O Senhor nunca comparou o povo, nunca disse que eles eram como gafanhotos. O Senhor nunca virou para um servo ou uma serva do Senhor dizendo que ele é um derrotado, dizendo que ele não vai alcançar, dizendo para ele desistir, dizendo que não vai dar certo. Mas pelo contrário, o Senhor sempre diz: levanta e anda, caminha, eu sou contigo. Eu não te deixei, eu não esqueci, eu não te desamparei. Eu sou o Senhor quem te fortalece. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te perdoo. É o Senhor que faz estas coisas. Mas o seu povo precisa ser liberto do complexo, do medo, da pressão, da ansiedade. Ó Deus, saindo da zona de conforto. O seu povo precisa romper. Essa igreja precisa romper. Essa igreja não pode ficar estagnada. Essa igreja não pode ficar parada. Essa igreja não pode se conformar achando que é só isso. Eu não me conformo, Pai. Todos os dias eu fico pensando o que fazer, como fazer. Todos os dias a minha alma se perturba, ó Deus, em prol desta casa de oração. Todos os dias, ó Deus, meu coração é acometido por ansiedade, medos e preocupação por causa desta casa de oração. Porque eu sei, Senhor, da grandiosidade do Senhor e da sua obra. E eu não admito, Pai, ficar parado. Eu não quero ficar parado. Eu não quero, ó Deus, ver promessa e não tomar posse da promessa. Quantas pessoas passam na porta dessa igreja e nem sabem que ela existe? Porque nós que estamos aqui achamos, ó Deus, que nós não somos capazes. Ficamos comparando a nossa igreja com as demais. E com isso, Senhor, nós não alcançamos nada. Eu quero mudar, eu quero viver coisa nova, eu quero que os meus irmãos alcancem coisa nova. Eu quero ver esse homem e essa mulher próspero, cheio do Teu Espírito, sendo usado pela glória e pelo poder do Teu Espírito. Eu quero ver, ó Deus,
Deus, o seu povo sendo batizado com o Espírito Santo nesta igreja. Eu quero ver o povo falando em língua. Eu quero ver, Senhor, o povo sendo curado. Eu quero ver, ó Deus, endemoniado sendo liberto nesta igreja. Oh Senhor, tira tudo aquilo que nos limita. Tira tudo aquilo, ó Deus, que nós criamos como desculpa, dizendo: eu não tenho tempo, não sou capaz. É conversa fiada nossa, é desculpa esfarrapada nossa, porque nós temos um Deus e o Senhor nos chamou antes da fundação do mundo. Antes que estivéssemos no ventre da nossa mãe, o Senhor nos chamou, e as nações o Senhor nos designou como profeta. E aqui precisa ser levantado Elias, precisa ser levantado Ruth, precisa ser levantado, ó Deus, Ana, precisa ser levantado Paulo, Eliseu. Precisa, Senhor, o seu povo ser despertado, mas para isso, Pai, cada um tem que entender que o que está acontecendo é a limitação própria da pessoa de cada um de nós. Que o Senhor liberte a nossa alma, liberta o nosso coração, para que nós possamos tomar posse do ministério, para que possamos tomar posse do poder da terra prometida que o Senhor tem para nós. Tua palavra diz: pede-me e eu te darei as nações por herança. Eu quero um setor central, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero esses quarteirões aqui. Em nome de Jesus, eu não sei como, mas eu quero alcançar esses quarteirões aqui, Senhor. Eu quero alcançar, Senhor, esses prédios residenciais que aqui, ó Deus, tem. E eu preciso, Senhor, que o Senhor levante homens e mulheres dispostos a enfrentar esta guerra comigo, porque eu sozinho não dou conta. Grande a obra e poucos são os ceifeiros. Que o Senhor, ó Deus, desperte esse homem e essa mulher. Desperte ele, Pai. Faz ele ter, ó Deus, o senso de responsabilidade, de dizer para o Senhor: eis-me aqui. E parar de ficar inventando desculpas, argumentos, pensamentos, sofismas que impedem o teu povo de crescer e ser usado pelo Senhor. Faz mudança nessa igreja, faz mudança nesse povo. É o que eu te peço e espero no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Tempo novo vem se você se dispuser. Sai dessa zona de conforto, sai daí. A igreja precisa crescer e através de você. Amém? Vamos dizimar, vamos ofertar a obra do Senhor nosso Deus.
obedecer ao Senhor. Pai, nós te agradecemos. Olha aí que eu tenho garganta. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, por este culto, por essa palavra, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, estar com o nosso pensamento alinhado ao teu. Sair da nossa zona de conforto, Senhor Deus, porque nós queremos crescer mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor. E nessa nova semana que se inicia, Senhor Deus, nós possamos fazer tudo diferente, para que nós possamos colher, ó Deus, o melhor do Senhor nas nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós oramos, Senhor Deus, e agradecemos porque o Senhor tem sido bom e misericordioso e tem nos dado, Pai, mais do que nós merecemos. Que nessa semana o teu povo, Senhor Deus, experimente novidades do Senhor e que nós possamos, Pai, estar com a nossa fé cada dia mais enraizada e firme em Ti. Em nome de Jesus, abençoa cada vida que aqui está, os que ofertaram, os que não puderam ofertar. Nós oramos, Deus, e pedimos que venha sobre nós, Deus, abundância de vida, graça, alegria, e que o Senhor, Pai, continue sendo nosso alicerce, em nome de Jesus. Amém. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, no nome de Jesus.